E Deus é fiel. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que o mesmo dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar-lhe água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Senhor Deus, que sede que é essa, Senhor, que o Senhor tinha? Que canseira é essa que o Senhor tinha, Pai? Deus, nesses dias estamos cansados, ó Pai. E nós temos buscado descanso na cama, no sofá, no conforto do lar. Que sede que é essa, Pai, que o Senhor tinha? Que sede é essa que nós temos, ó Pai? E temos tentado nos refrescar na água do pote, na água da geladeira, na água mineral, em refrigerantes. Mas a tua palavra diz que chegará um tempo que nós sentiremos fome, não fome de pão, mas fome da palavra de Deus. Chegará-se-á dias que sentiremos sede, não sede de água, mas sede do teu Espírito, ó Senhor. Nos conduza nessa ministração, que o teu Espírito Santo fale conosco, que não sejamos somente abalados emocionalmente, mas sacudidos pela tua presença, porque as emoções passam, mas aquele que segue a vontade de Deus permanece vivo para sempre. Glória a Deus. Onde nós temos saciado a nossa sede? Que sede é essa? Jesus, aliás, fariseus ouviram dizer que Jesus batizava mais que até mesmo João Batista. É interessante que aquele que não é ligado no céu, aquele que é ligado mais na terra do que no céu, ele está sempre preocupado em quantidade. As preocupações dos fariseus nunca foi: que ministração que é essa? Que ministração que é essa? Não, as preocupações dos fariseus sempre foram: ei, quantos batizavam? Estão batizando mais do que João Batista, aquele que o batizava. As preocupações dos fariseus sempre foi: ei, os seus discípulos não comem sem lavar as mãos. As preocupações do fariseu sempre é ligado na terra, ligado na lei, mas nunca é ligado no céu. Então Jesus fala: ei, o que contamina o homem não é o que entra,
mas o que sai, porque o que sai do homem é o que contamina, porque a boca fala o que o coração está cheio. Os fariseus sempre estarão preocupados. Ei, os seus discípulos não dão o dízimo, não dão os tributos, não pagam imposto. E Jesus vai lá, abre a boca do peixe, tira a moeda e diz: ei, dá a César o que é de César, mas também dá a Deus o que é de Deus. Os fariseus sempre estão ligados em coisas terrenas. Até mesmo João Batista, quando estava na prisão, em vez dos seus discípulos, pergunta para Jesus se é ele o que há de vir ou se nós temos que aguardar o outro. Será que nos dias de hoje, com tantas vozes dizendo o que nós temos que fazer, aonde nós temos que adorar, onde nós temos que buscar, o jeito certo de ministrar, o jeito certo, a hora certa, o momento oportuno, tantas vozes dizendo, nós estamos esquecendo de ouvir a voz do Senhor? Porque em meio a multidões, onde todo mundo fala muita coisa, você não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que Jesus falou aí: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Jesus diz: ei, dirão chegar-se-ão dias que dirão: ei, ó ele aí, eis que ele vem, eis que ele chegou, mas ainda não é o fim. A quem nós temos ouvido? E Jesus deixa a Judeia e retira-se para Galileia. É interessante que aonde Jesus estava, até onde ele foi, no poço de Jacó, dava em torno de 120 quilômetros. E essa rota que Jesus, assim, decide seguir, era uma rota praticamente muito evitada pela maioria dos judeus da época, devido à inimizade histórica e ritual entre os judeus e os samaritanos. Jesus tinha uma rota alternativa, que passava pelo Vale do Jordão, só que ele tinha que caminhar em torno de 140 quilômetros mais ou menos, ao contorno de Samaria, passando-se por Jericó. Mas ele também tinha uma rota litorânea, era mais longe, cerca de 150 quilômetros, passando pelas costas e subindo em direção à região da Galileia. Mas Jesus não usou rotas alternativas. Jesus não que Jesus estava com preguiça, porque ele sabia que nesse caminho de 120 quilômetros tinha alguém que precisava dele. A Bíblia não fala quantos cântaros aquela mulher havia levado. Quantos quilômetros ela chegou a andar. Jesus não desviou e não mudou a rota, porque ele veio para uma missão.
Jesus falou que ele veio para os perdidos. Jesus falou assim: não necessitam sãos de médicos. Jesus veio para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Jesus veio para aquela ovelha perdida. Jesus deixa as 99 em segurança e vai em busca da perdida. Jesus não veio para o salvo, mas veio para os perdidos. E Jesus se depara de frente do posto, chegando na cidade de Sicar. Essa cidade de Sicar ficava próximo ao terreno que Jacó havia dado a José, perto do monte de Gerizim, hoje localizada a Cisjordânia. Mas Sicar vem do grego Sichar. Etimologicamente significa cidade dos bêbados, lugar de embriaguez. Jesus foi para essa cidade. Interessante que em Efésios capítulo 5, verso de número 18, Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Jesus foi para aquela cidade que significava lugar de embriaguez, cidade dos bêbados. E Jesus não desviou para te encontrar. Ele foi em sua direção. Jesus não desistiu do propósito a quem fora enviada. Sicar também podemos associar o estado de alma da população. Dos que ali viviam um lugar de sede, lugar vazio, desorientação que acabou sendo transformado pela promessa da água viva oferecida por Cristo. Olha que interessante. Aquela mulher se depara com Jesus na cidade dos bêbados, na cidade, no lugar de embriaguez. Deus trouxe a sobriedade. No lugar da desorientação, Deus trouxe a promessa da água da viva. No lugar de sede, Deus levou a fonte da água viva. O interessante é que a Bíblia fala que a mulher samaritana foi ao poço para pegar água. Talvez você veio aqui somente para cumprir um ritual. Hoje é domingo. Eu vou lá, senão na segunda-feira o pastor vai me ligar mesmo. Eu vou lá na igreja porque eu gosto do irmão. Então, para mim não desfazer dele, eu vou lá. Eu vou lá na igreja porque eu não aguento mais a minha mulher ou meu marido falando: você não muda, só eu vou na igreja, você não vai. Eu vou louvar ao Senhor porque eu tenho que ir, tenho que postar minha foto no status, eu tenho que atualizar a minha página das redes sociais. Também você veio aqui somente para cumprir um ritual, como aquela mulher foi ao poço para pegar água. Mas Jesus foi ao poço para mudar uma história.
Enquanto você veio aqui apenas para cumprir um ritual com o coração pesado, com o coração triste, com mágoas, com ressentimento, Jesus veio ao teu encontro para mudar a tua história. A mulher samaritana, a Bíblia não revela o nome e não faz questão de mencioná-la em outros capítulos, em outros livros. Mas quando você se aprofunda, a história diz que a mulher andou cerca de 1,5 km a 2 km de distância entre os portões da cidade de Sicar até o poço de Jacó. E quando você anda, a sua mente fala. Enquanto você caminha, a tua mente te direciona. Novamente eu vou lá para o poço. Novamente eu vou para o poço. E a Bíblia fala que ela foi perto da hora sexta, que é em torno de meio-dia. Se aqui meio-dia em Araçatuba o sol é forte, imagine no deserto. Ninguém ia pegar água no poço no meio-dia, ou ia pela manhã, onde a brisa da madrugada ainda estava fresca, ou ia perto do entardecer. Aquela mulher usou o escape de ir ao meio-dia, no horário que ninguém importunaria, que ela tinha certeza que ninguém ia encontrá-la. Talvez ela foi escondida pelos apontamentos da sociedade, pelos pecados acometidos, pelas acusações, por vários motivos. Ela foi. Talvez você veio buscar o Senhor por vários motivos. Talvez pela restauração do lar, pela vida financeira. Eu não sei qual foi o motivo, e muito importa em saber qual foi o motivo que você veio até aqui, ou que você está acompanhando na nossa live. Mas uma coisa eu te digo: Jesus está no poço. Jesus está no poço. E aquela mulher vai com aquele cântaro pegar água sozinha. No verso 10, Jesus fala: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva, Jesus não quer que você seja um poço. Assim como um poço só fornece água se houver água acumulada, assim só podemos transmitir aquele que possuímos dentro de nós. Jesus pede água para aquela mulher. E Jesus falou: dá-me desta água. Interessante que a mulher fala: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritano. Jesus falou: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria águas vivas. Como aquela mulher pode dar água se ela não tem água acumulada? Porque o poço só dá a água que está
acumulada. E muitas das vezes nós estamos assim: como eu posso orar se é eu que careço de oração? Como eu posso pregar a palavra se é eu que careço da palavra de Deus? Como eu posso ser um poço com águas cristalinas, águas limpas, se entulhar os meus poços? Como eu posso jorrar água, se eu tenho carregado tantas mágoas? Se o meu poço jorra água suja, como eu posso dar o de beber para alguém, se eu mesmo preciso ser limpo? Como eu posso dar uma água potável, se minha água está como no Emimara, água amarga? Ou igual no deserto, água salgada? Como alguém pede para mim dar água de beber, se eu mesmo poço estou igual os poços de José, entulhados, cheio de entulhos, cheio de imundície, cheio de pecado, cheio de rancor, de ódio, de falta de perdão, de raiva? Como eu posso dar água se eu mesmo preciso beber da água? Porque o poço só pode dar aquilo que ele tem acumulado. Só podemos transmitir aquilo que possuímos dentro de nós. E muitas das vezes nós queremos matar a sede de alguém, mas estamos morrendo de sede por dentro. Queremos matar a sede de todo mundo de fora, mas a nossa família está morrendo de sede. Nós estamos como aquela árvore seca. Por quê? Entulharam os poços. Eu lembro de um vídeo do David Leonardo que ele gravou sobre desentulhando os poços. E eu achei muito interessante, marcou muito a minha vida, que ele falou que uma vez ele estava no trânsito e o semáforo abriu e o rapaz da frente não saía, ele foi buzinou. O rapaz seguiu viagem. Para quê? O rapaz desceu do carro, foi querer agredi-lo. E ele: meu Deus, eu apenas buzinei. E ele conversando com a mãe dele, ele falou assim: filho, as pessoas têm carregado tanto lixo, têm ouvido, visto tanto lixo, e na primeira oportunidade ele quer despejar todo o lixo que ele carregava, todo o lixo que ele carregava. Mas hoje Jesus quer desentulhar os nossos poços. Hoje Jesus quer matar a nossa sede. Quando Jesus fala água viva, quer acabar com o poço, é só você entulhar. Quantos lugares, aqui mesmo da nossa cidade, que eram lagoas, que passavam rios, que o ser humano fez? Entulharam. Colocado pedras, pedregulhos, socaram a terra e construíram bairros. Mas o que acontece? Quando vem as fortes chuvas,
e ocorre aquelas enchentes. A culpa é da chuva? A culpa é da enchente? A culpa é de Deus? De maneira nenhuma. A água está seguindo o seu percurso. A água apenas segue o seu percurso para aquilo que foi determinado. Jesus não veio chamar nós para ser poços. Jesus veio chamar a gente para ser fonte. Jesus veio chamar a gente para ser fonte. Mesmo que tenhamos recebido os entulhos ao longo da jornada, Jesus tem poder suficiente para poder desentulhar os nossos poços e de fazer uma fonte inesgotável. Só Jesus tem poder de fazer-nos uma fonte inesgotável. Ela foi em direção ao poço para matar a tua sede, mas ela voltou como uma fonte inesgotável. Essa é a missão de Jesus: nos transformar em fontes inesgotáveis da misericórdia dele. Essa força que Deus te dá em romper, em superar, e não carregar mágoa nem rancor, é para que você vá em poços entulhados e olhe para o Senhor da seara, para que envia mais ceifeiro. Para quê? Para que Jesus possa desentulhar poços, e que em cada canto haja uma fonte inesgotável. Inesgotável. Salmo 63. No verso de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Davi descreve esse salmo quando ele está fugindo do seu filho Absalão. Davi, no deserto de Judá, estava cercado de escassez, estava cansado. Às vezes você está como Davi no deserto, cansado, com sede, esgotado fisicamente, emocionalmente. Talvez você não tenha mais força para orar. Sua boca está seca. Quando eu falo seca, não de água, mas seca da presença de Deus. Os teus lábios já não adoram o Senhor. Tempo de orações não tem mais, nem busca por Deus não há mais. Davi foge novamente. Davi havia fugido de Saul. Irmãos, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que aquele que espera nessa vida é o mais pobre e miserável. Sabe o que Davi fazia?
quando o espírito mal da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi ia e tangia e louvava ao Senhor e fazia Saul dormir, e ele ali acalmava. E não tinha hora do espírito vir a perturbar Saul. Talvez Davi estava no seu horário de descanso. E chegavam os guardas: ei, Davi, vamos, o rei te chama, pega a sua harpa, vai ajudar o rei, que o rei está perturbado. E Davi ia, louvava ao Senhor e ajudava. E agora ele via que a quem ele ajudava estava querendo tirar a própria vida. E Davi foge. Mas Davi é poderoso. Porque talvez você está assim: pô, eu tenho ajudado tanta gente, eu ajudei tanto essa pessoa, e agora ela se volta contra mim. E uma das vezes, quando Davi estava fugindo de Saul, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Talvez você tenha a oportunidade de vingar aquela pessoa, mas sabe o que Davi fala? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E me vem à memória aquele texto que Deus fala: minha é a vingança. Davi apenas corta um pedaço da orla do manto do rei Saul. E Davi se vê novamente tendo que sair, já como um rei agora. Já como constituído rei, como governante. Novamente tendo que fugir. Mas agora, não de um rei, de um amigo, mas do seu próprio filho, que quer tirar a vida do pai. A Bíblia não fala, mas você acha que o inimigo não veio sobre a mente de Davi? É teu filho, Davi. Vai lá, mata ele, destrói ele. Mas Davi sempre pensava na nação. Davi sempre pensava na nação. E Davi com sede, cansado, e ele escreve esse salmo. Sabe que interessante? Davi não pediu a morte dos seus inimigos. Davi não falou: ei, Senhor, vai lá, mata aquele filho rebelde, vai lá, destrói Absalão, que eu faça com ele assim como eu fiz com Golias. Não. Davi não orou ao Senhor, falou: ei, Senhor, assim como Moisés jogou um machado na rocha e jorrou água, eu estou morrendo de sede, Senhor, dá-me de beber. Não, ele não pediu água, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu destruição da esposa, não. Tem mulher que ora para o marido, para Deus pegar o marido e matar o marido. Vai lá, Senhor, aquele rebelde, ei. Não, Davi não orou pelos inimigos. Davi não pediu água. Davi não pediu água, algo para saciar sua sede externa. Mas Davi pediu algo para saciar sua sede interna. O coração de Davi enfrentava a exaustão. Mas Davi declara a sua fé. É no momento de perigo, de escassez, de abandono, de rejeição. O que nós temos declarado nos nossos lábios?
Davi declara: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Um dos significados de Deus é tudo. E Davi falei: Tu és o meu tudo. Senhor, nada foge do teu controle. Davi compreendeu que embora o seu corpo precisava de água, mas a sua maior necessidade era a presença de Deus. A maior necessidade de Davi não era saciar a sua sede externa, mas a sua sede interna. Assim como Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Senhor, se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do livro da vida. Mas nós queremos a tua presença, ó Deus, ó Senhor. Por quê? Jesus falou para aquela mulher: se você beber da água deste poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, fluirão no teu ventre águas vivas. Deus não apenas possui aquilo de que precisamos, Ele é tudo aquilo que a nossa alma necessita. Deus não possui apenas a chave da casa própria, mas Ele possui tudo que a nossa alma necessita. O ambiente pode mudar, os recursos podem faltar, e os dias podem se tornar difíceis, mas Deus permanece fiel. O deserto pode dizer que não existe água, mas Deus continua sendo a fonte. Lembra de Ismael? Agar se retira para o deserto, e quando a água acaba, ela deixa o seu filho de lado para esperar a morte. Mas Deus escuta o choro do menino. Não adianta a gente correr, não adianta a gente fugir. Não importa o que te levou até a presença. Deus nunca culpou Sara e Abraão de dar jeitinho, mas Deus usou o jeitinho deles para mudar a história. Deus não desperdiça deserto. Ele os transforma em ambientes de revelação, transformação, amadurecimento, multiplicação e cura. Deus não coloca deserto apenas para nos provar. Mas se a gente estiver no deserto, Ele vai transformar o ambiente que nós estivermos em transformação, amadurecimento, multiplicação e cura. Deus nunca desperdiçou oportunidades. E certa vez Deus falou: ei, Deus é Deus do vale. Deus é Deus do vale, mas Ele é também o Deus da montanha. E Davi falou: Senhor, para onde eu me esconderei da tua presença? Se do alto da montanha eu estiver, lá tu está.
se estiver nas mais profundezas do fundo da terra, tu lá estará. Para onde eu me esconderei da tua presença? O corpo de Davi pedia água, mas a alma dele reconhecia que ele precisava, ao corpo. O corpo sempre vai pedir sofá. O corpo sempre vai pedir conforto, mas a alma sempre vai buscar a Deus. E Jesus fala: buscar-me-ei e me achareis, quando buscais de todo o coração. Às vezes estamos funcionando por fora, mas a nossa alma está exausta, está em um poço entulhado. Se o ambiente da sua vida está difícil, não significa que Deus mudou, que Ele deixou de ser bom. Salmos 34, 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O ambiente não nos muda. Aliás, o ambiente não muda quem Deus é. Mas a presença de Deus muda o ambiente e nos transforma em uma fonte inesgotável. Nunca permita que o deserto define a sua identidade. Não permita o deserto definir quem você é. Deixa Deus definir a sua identidade. Deus não desperdiça deserto. A alma cansada só encontra descanso e renovo em Deus. A alma cansada só encontra descanso e renovo em Deus. Só Deus pode transformar em exaustão, em sede pela presença de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. O interessante é que no verso 18, em João capítulo 4, fala assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. No caminho estava pesquisando um cântaro, cabia-se em torno de 10 a 15 litros de água. Ela foi naquele poço para um propósito: para matar a sede do corpo. E ela deixou lá no poço o seu cântaro. E eu te convido hoje a vir até na frente e deixar o seu cântaro aqui. A sua culpa, a mágoa, o rancor, o ódio, a falta de perdão. Jesus falou para aquela mulher: ei, vai lá, chama o seu marido. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem. Teve 5 até o 5º que você estava, não é seu. E ela deixou. Verso 18:
porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora as tem não é teu marido. E isso disseste com verdade. Mas naquele encontro, ela deixou tudo no poço. Eu te convido a deixar aqui tudo no poço. A condenação, deixa aqui. Em Romanos 8:1 fala: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você que está acompanhando a live, não precisa escrever, só fala: Senhor, eu estou deixando no poço hoje a falta de perdão. Senhor, estou deixando no poço hoje que eu não consigo perdoar meu pai porque ele me abandonou. Senhor, estou deixando no poço hoje a raiva, o rancor, a amargura, a rejeição, o abandono. Pai, eu estou deixando no poço porque os meus liderados me abandonou. Ei, mas Jesus falou: pode uma mulher esquecer-se do filho que se amamenta? Ainda que isso ocorra, eu por todavia jamais esquecerei de ti. Pai, eu quero deixar no poço aqui os meus sentimentos. Pai, eu quero deixar aqui no poço. É na tua presença, Senhor, porque é só Deus que muda o ambiente. Só Deus transforma a exaustão em sede pela presença de Deus. É só aqui. Essa oportunidade é hoje. Jesus poderia ter mudado a rota. Jesus poderia ter seguido pelo mar litorâneo. Jesus poderia ter usado uma rota alternativa, mas não. Ele usou essa oportunidade para mudar a tua vida hoje. Deus não trabalha com amanhã. Deus não trabalha com ontem. Deus trabalha no hoje, no já, no agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, de frente do poço de Jacó, diante da tua presença, Deus, e queremos colocar diante do poço os nossos filhos. Alabaçu yarabalabacai, xarambaçu yarabacai. Queremos colocar diante do poço, ó Senhor, a nossa família. Xarambaçu yarabaçu yarabacai. Queremos colocar diante do poço, Senhor, a nossa incapacidade. Transforma-nos, ó Pai. Faz-nos jorrar águas vivas. Traga novamente a tua presença. Traga a paz para os nossos lares. Dai-nos sabedoria, ó Pai, porque às vezes nós temos sabedoria em falar com os de fora. Saramos os de fora e ferimos o de dentro. Oramos para o de fora e ferimos o de dentro. Traga a transformação. Que do nosso lar a voz mais alta ao falar não seja da mãe, nem do pai, nem do filho, mas do teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz: aonde estiver 2, 3 ou mais reunidos em teu nome, eu estarei presente. Aqui estão homens e mulheres, ó Pai, representando as suas famílias, representando os seus negócios, representando as tuas empresas. Tenha misericórdia deles, ó Pai.
Traga a presença deles aonde eles estiverem. Traga a tua presença aonde eles estiverem. E muitas das vezes, ó Pai, quando nós posicionamos em fazer a tua vontade, a luta é grande. Quando aquela mulher teve que novamente retornar, pegar o caminho de volta e andar 1,5 km, 2 km de volta sem um cântaro. Você acha que ninguém falou: ei, quem é você para pregar e falar algo? Se você já traiu, se você bebeu, se você teve 5 maridos, mas não é por muito falar, não é por muito falar. João 4,42 fala assim: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é por nós falar, mas eles vão ver que Jesus é o Salvador do mundo. Entrego essas vidas e essa família e essa história nas tuas mãos, Senhor, porque nós bem sabemos que de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor por essa